Cuidar da saúde é essencial para mulheres e homens, mas muitos homens ainda resistem em procurar um atendimento médico antes que surjam dores ou sintomas bem claros. A verdade é que os exames de rotina são fundamentais para detectar doenças precocemente e evitar complicações no futuro. A gente fala sobre este assunto com o Wallace Borges, que está aqui com a gente. Wallace, boa tarde. Ei, Pablo, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Com certeza é muito importante sim essa prevenção, esse cuidado com a saúde masculina. Eu estou aqui com o urologista Aloysio Almeida. Doutor, boa tarde para você. Vamos começar falando então sobre um assunto que de certa forma é polêmico, né? Que é o uso excessivo aí da testosterona e a relação que isso pode ter também com a infertilidade masculina. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite, por um assunto tão polêmico e muito importante, de uma tamanha importância, como a gente tem sempre alertado nos programas nossos Saúde do Homem, com a prevenção do câncer de próstata. Hoje a gente vem falar de um assunto que eu diria que está sendo mais polêmico ainda do que os casos oncológicos, que é o grau de infertilidade que tem causado o uso indiscriminado de testosterona. É muito falado como a terapia de reposição de testosterona em todo homem que tem queda do nível de testosterona. Isso é causado em homens idosos que têm andropausa, assim como em homens mais jovens com andropausa precoce, principalmente em homem que teve que retirar o testículo ou tem qualquer alteração endócrina, hormonal, que a testosterona tem queda. Sim, é muito bem indicado a terapia de reposição hormonal nesses casos. Porém, hoje a gente vê muito o uso indiscriminado de pacientes usando testosterona para atingir níveis suprafisiológicos, e isso tem causado muita infertilidade. Tem sido um problema social que a gente tem tido com os pacientes em busca da fertilidade após anos de uso indiscriminado da testosterona. Sim, pode-se usar a testosterona em pacientes jovens que inclusive nem entraram em andropausa, que não tiveram quedas expressivas dos níveis de testosterona, desde que o paciente apresente o hipogonadismo funcional. É aquele paciente jovem com 30, 40 anos que está com baixa libido, baixo desejo sexual, o paciente que tem cansaço excessivo, bocejando, cansaço, só quer dormir, não tem disposição para levantar da cama. Esse paciente que tem esse cansaço excessivo, desde que tem a sua jornada de trabalho normal, fisiológica, com 8 horas semanais, diárias, aliás, e que consiga exercer suas funções, porém a vida sexual e física não está adequada, esse paciente talvez tenha indicação de reposição e merece sim ser investigado sobre os níveis de testosterona, desde que esse paciente não deseje ter filho, porque o paciente que ainda não tem prole definida, ainda não tem os filhos que deseja no seu planejamento familiar com a esposa, esse paciente não deve fazer reposição de hormônio, lembrando que isso pode prejudicar a sua fertilidade. E em relação ao câncer de próstata? Então, a relação que a testosterona tem com o câncer de próstata é exatamente ao inverso. O paciente que tem câncer de próstata ou precisa investigar o câncer de próstata, principalmente homens a partir de 45 anos de idade, com fatores de risco, irmão ou pai com... Abrir uma Brastemp é abrir a cabeça para uma lavadora 2 em 1. Brastemp é outro mundo. Começou o festival para toda a casa. Ela era o lindo precinho. Pegou tudo? Sucesso na missão? Câncer de próstata ou mãe ou irmã com câncer de mama, negro, etilista, obeso e tabagista, esse paciente não deve fazer o uso de testosterona, de terapia de reposição de hormônio, sem antes investigar o nível de PSA, que é o exame de sangue, e o toque de próstata. Aí sim, se tiver liberado, pode sim fazer a terapia de reposição. Também é necessário uma atenção especial com a questão do câncer de pênis e testículo também, não é, doutor? Exatamente. Hoje a gente tem aumentado muito o número de pacientes que estão sendo submetidos à penectomia, à amputação do pênis devido ao câncer de pênis. Uma doença tão simples que dá para ser cortada no início da doença, que é causado pelo HPV, o papilomavírus humanos, que surge uma verruga no pênis, um condiloma, e essa verruga não tratada precocemente, ela tende a evoluir com câncer de pênis ou a má higienização causada pela fimose tardia. Agora, quais são aqueles exames de rotina que o homem ele sempre tem que estar atento ali para não deixar muito tempo, né, sem fazer? Todo homem deve fazer o exame de sangue, exames de rotina, além do PSA, que não é só investigar
o câncer de próstata, mas investigar também seus exames fisiológicos para a gente cuidar da longevidade. Além disso, um exame simples de urina para investigar hematúria, sangue na urina, para investigar câncer de bexiga, câncer de rim e também uma ultrassonografia de rins e vias urinárias, assim como de próstata. Isso além do exame físico feito por o seu médico urologista para investigar se tem alguma lesão peniana ou testicular, assim como o autoexame dos testículos para descartar uma possibilidade de nódulo testicular para câncer de testículo. Importante essa conscientização também, né, doutor, para, de certa forma, quebrar esse tabu que o homem ele não precisa procurar um médico ali para cuidar da sua saúde. Exatamente. Hoje a gente tem uma procura maior do que no passado, mas ainda assim a mulher procura muito mais o seu médico, o ginecologista, para fazer o exame preventivo do que o homem. E esse tabu não deve existir, porque o paciente, quando não diagnosticado e tratado, esse paciente tem uma evolução muito desfavorável e aí o paciente passa a ter uma frequência muito maior com o urologista de forma desnecessária, onde podia ter sido diagnosticado e tratado precocemente. Luiz, obrigado pela sua participação aqui com a gente. É isso, Pablo, eu volto com você aí no estúdio. Tem que ficar atento, né, Wallace? Muito obrigado a você, nosso entrevistado, pelas informações.